E aí, moçada, tá aqui enfim, vídeo 6, chegou aí o último vídeo do terceiro bimestre, viu? Fiquem atentos, quem tá com as tarefas atrasadas aí tem que colocar em dia, porque todas as tarefas vão valer nota, né? Fechando o terceiro bimestre aqui, a gente já tem as notas de vocês lá no CIAP lá, então não perde tempo não, antes fazer atrasado do que não fazer. Então, questão 21 a 24, a gente fecha aqui agora o terceiro bimestre do primeiro ano, tá? Então, questão 21 diz assim: ao analisarmos o mapa do Brasil, que tem como tema a distribuição da população por estado, podemos verificar que a concentração populacional nos estados da região Sudeste, lembrando que a região Sudeste é Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Como Rio de Janeiro e São Paulo, é bem mais elevada que nos estados da região Norte, como Roraima e Amapá. Nesse caso, que tipo de mapa é objeto de análise? Olha aí, eu coloquei esse mapa aí para vocês e a gente está falando da distribuição da população, não é isso? Se eu falo de população, no vídeo anterior, que foi o da questão 17 a 20, eu falei para vocês que o nome, tudo quanto é mapa que mexe com a população, não interessa qual o tema que vai ser estudado na população, ele é chamado de demográfico, então esse mapa é demográfico. Aí mostra aqui na legenda, se bem que não dá para ver direito, mas assim, pelas cores dá. Quanto mais claro, menos pessoas naquele local, menos habitantes por quilômetro quadrado, né? E quanto mais escuro, mais habitantes por quilômetro quadrado. Se você observar a região Nordeste, mais na linha do litoral aí, se bem que não é só no Brasil, no mundo inteiro, o litoral ele é sempre o mais povoado e o mais populoso. E aqui, além da região Nordeste, nós temos a região Sudeste e a região Sul como um todo, tá? Ela é bem povoada e bem populosa. Então, aí, o mapa no fragmento é um mapa demográfico, que é um tipo de mapa temático que trata da representação espacial das populações. O que é representação espacial? A distribuição de onde que tem menos pessoas e onde que tem mais pessoas. Agora, o porquê dessa distribuição já é outros 500, né? Índices populacionais, taxa de analfabetismo, migrações, distribuição da população, taxa de natalidade e outros. Tudo isso aí faz parte do estudo demográfico da população. A demografia é uma área dentro da geografia específica de estudar a população. Beleza? Essa é a questão 21. Questão 22 é lá da Prefeitura de Sertãozinho, que é uma cidade lá em São Paulo, quem elaborou ela foi a VUNESP. Observe o mapa, ele dá aí o mapa aí, ó. Olha o título do mapa, Brasil Indústria. E ele não me dá a legenda. Ele me dá umas imagens aqui de bolinhas, bolinhas maiores, bolinhas menores. E aí ele diz assim, observe o mapa. De acordo com Fernando Joly, qual tipo de mapa está apresentado acima? Então, isso é muito importante que vocês saibam ler o desenho que tem no mapa. Então, se ele me deu que é Brasil Indústria, e ele coloca que tem lugar que tem uma bolinha, tem lugar que tem muitas bolinhas, significa o quê? Que tipo de mapa é esse? De distribuição industrial. Não é isso? Não é um mapa de distribuição das indústrias? Então, a gente mata a charada sem precisar de texto. Então, vários mapas, isso é muito importante saber ler mapa. Ele não precisa de ter coisas escritas. Quem fez esse mapa foi Maria Graça Lemos Ferreira. Ela é excepcional na criação de mapas, inclusive ela que faz os atlas, né? Se você observar atlas aí, Maria Graça Lemos Ferreira é o nome que aparece. Então, o que que acontece? Ele está mostrando aqui a distribuição das indústrias dentro do território nacional. Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês sabem que estou à disposição de vocês de segunda a quarta-feira, de 7 da manhã ao meio-dia. Beleza? Professora, mas eu só dei conta de mandar mensagem à tarde. Beleza. Né? No outro dia de manhã eu respondo ou eu respondo à noite, que é a hora que eu estou online de novo para os alunos. Tranquilo? Questão 23. O que é a topografia? Olha o desenho aí. A gente chama isso aqui de curvas de nível, né? Você tem o desenho de um relevo, aí esse relevo ele é estudado por altura.
certo? Aí, esse desenho que vocês estão vendo em cima, que parece um omelete com 2 ovos aí, é como se fosse a foto desse relevo aqui embaixo, né, dessa serra, é como se fosse a foto dele tirado de cima. Ó, desenha aí, você tá vendo o morrinho? Aí você desenha ele para mim, você tá olhando aí para cima, ou seja, seria a sua visão oblíqua. Então, a parte mais baixa, que são as partes, tá vendo? Mais distantes aí desse desenho, parecendo um ovos aí, você pode ver que as linhas ali, elas são 10. Aí depois ela vai ficando cada vez mais próximo, 20, 30, 40, e o desenho vai ficando bem pequenininho, que é onde se aproxima aí, parecendo um ovo. Então, quanto mais largo para baixo, mais baixo é o relevo. Quanto mais vai fechando esse desenho, mais alto é o relevo, até chegar no cume. Nós temos lugar ali de 40 metros de altura e nós temos lugares ali de 50 metros de altura, que seria o lugar mais alto aí, de acordo com esse relevo, tá vendo? Do ponto A até o ponto B aí, ó, nós temos a base do morro, que serão as partes mais baixas até chegar no cume, beleza? Então, o que é a topografia? É a ciência que estuda as características presentes na superfície de algum território, como alto ou baixo relevo, declínio ou algum outro acidente geográfico que possa estar presente em determinado local. A palavra topografia vem do idioma grego, em que topos significa lugar ou região e grafém significa descrever, ou seja, você vai fazer a descrição daquele lugar. Os estudos da topografia também estão relacionados com a da cartografia, que é o estudo dos mapas. Assim, esses conhecimentos contribuem para que seja possível especificar as condições e estruturas de uma área descritas na forma de mapas e cartas geográficas. Lembrando a vocês que nos mapas, a gente tem, numa única visão, num único papel, a gente tem a visão do todo. Agora, nas cartas, eu vou ter uma carta para cada altura. Tá vendo esse desenho aí em cima, parecendo que é a sua visão de cima do morro? Cada altura dessa, eu teria um mapa, tipo a de 10. Eu viria com uma folha e faria toda só de 10. Depois eu viria com outra, faria todo o desenho, o contorno só com a de 20. Isso são cartas. Se eu juntar todas as cartas, eu vou ter então um mapa topográfico, ok? Atualmente, a topografia é instrumento fundamental para a implantação das chamadas locações e acompanhamento de obras, como, por exemplo, projetos viários, edificações aí de prédios, né, residenciais, comerciais, das urbanizações. Para que urbanização, professor? Dos loteamentos, você tem que saber a declividade do relevo, então você tem, né, fazer. Como é que você vai colocar numa ribanceira um loteamento? Não tem jeito. Só as favelas e cortiços é que estão fora disso, porque não tem um estudo urbano para colocar essas pessoas para morar. Por isso que são moradias precárias. Movimentações de terra, quando a gente fala de terraplanagem, a gente fala de mexer na terra para poder fazer construções, então eu preciso de fazer a topografia. Já passou pela rua e viu que tem uns caras que colocam tipo uma câmera no tripé e fica mirando assim para o rumo da rua ou para o rumo de algum terreno? Então, isso aí é ele fazendo os cálculos da topografia daquele lugar, para saber se é muito declive, se é pouco declive, entendeu? É assim que funciona. Então, vamos para o próximo. E questão 24. Diferencie a declividade de íngreme. E aí eu coloquei um mapa. Infelizmente, quando eu busco alguns mapas, não tem a visibilidade boa. Mas se você quiser buscar esse mapa na internet para dar uma olhadinha melhor, né? Ele vai colocar aqui a declividade, ele coloca por cores também. Lá na legenda, lá embaixo, no canto extremo aqui, ó, esquerdo do seu mapa, tem a legenda. As partes mais claras são as partes mais baixas e as partes mais escuras são as partes mais íngremes, ou seja, mais elevada, tipo a descida e assim por diante, né? A declividade com a íngreme. O que é isso? Declividade é a inclinação da superfície do terreno em relação ao horizonte. Por exemplo, quem conhece a Vila Formosa, nós temos ruas extremamente íngremes, que você fala, caraca, nem o carro sobe aqui, né?
Ou seja, a relação entre a diferença da altura entre dois pontos e a distância horizontal desses pontos é dada pelo ângulo de inclinação. Então, esse ângulo de inclinação da superfície aí, então, a declividade é a tangente da inclinação na superfície do relevo em relação ao horizonte, ou seja, é a relação entre a diferença da altura dos dois pontos e a distância horizontal entre os dois pontos. Beleza? Os valores de declividade podem variar de 0 a 90. Lembra da matemática lá, quando você fala de graus, né? Que você vai fazer um quadrado, ó, faz um ângulo aí de 90, né? Faz um ângulo de 45. Então, é a declividade daquele local. Então, podem ser expressos em porcentagem. E aí, nós temos aqui, ó, você tem que prestar atenção, porque quando eu falo da declividade média, e aqui no nosso mapa não dá para ver, né? Não dá para especificar direitinho. Mas eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, as partes mais claras do mapa seria o quê? Seria onde eu consigo subir tranquilamente, porque a subida é muito leve, é tranquila, é como se fosse ali, por exemplo, subir a rua ali perto da Brejeiro. Não, professora, mas aquilo ali não é subida, não, é porque a declividade ela é bem pequena. Agora, professora, tem uma subida ali perto do Vila Verde, que é vindo ali da Brasil, aí tem uma subida lá que quando a gente desce de moto ou de carro, dá a impressão que você está descendo na montanha russa ou de que você tá saindo da moto ou carro do chão de tão que ela é inclinada. Ó, isso aí, então, a declividade, né? Ela é muito íngreme, ela é muito alta, muito reta. Quem anda de moto aí às vezes procura uma emoção assim de alguns morros ou alguns lugares em que a, a declividade aí ela é bem acentuada. Então, ela é bem íngreme. Eu vou falar, nossa, essa rua aqui ela tem uma declividade boa, ela é bem íngreme, ou seja, ela é bem virada, ela é bem alta, entendeu? Bem difícil o acesso quando ela é muito declive. Tranquilo, meus queridos? Então, assim, tô fechando, vou deixar isso aqui agora, né, já programado para cair no dia 23. Vocês têm até o dia 30 para me entregar isso aqui. Qualquer dúvida, me procurem, né, no WhatsApp de segunda a quarta-feira, de 7 a meio-dia. Professora, mas eu estava na fazenda, eu estava em outra cidade, cheguei hoje, estava com o braço quebrado, estava doente, estava internado, e agora, posso fazer atrasado? Pode fazer atrasado. Eu vou receber essas atividades atrasadas, né? Até porque vocês têm que ter nota, então, ele está atrasado, então não vou fazer mais não. Faça. Não deixe de não fazer. É melhor você ir com a atividade atrasada e com um pouquinho de uns décimozinhos a menos do que você ir com zero. Beleza? Então, a gente está fechando, graças a Deus, agora o terceiro bimestre, né? Já vamos para a reta final aí, que é o nosso quarto bimestre. Logo, logo vocês estarão recebendo a apostila. A apostila não está sendo cobrada de vocês, gente. Então, assim, como não está sendo cobrada de vocês, não custa nada você mandar mensagem para o seu representante de sala e falar, ó, coloca meu nome na lista aí que eu vou querer a apostila do quarto bimestre, porque você já pega, caso você resolva tá com dificuldade de mandar pelo Google Class lá, você manda mensagem para o coordenador pedindo autorização e explicando o motivo de por que você não está conseguindo mandar lá, que ele vai permitir que você mande via WhatsApp. Você mandando, né? É importante que você coloque lá na descrição, por exemplo, atividade 17 a 20, atividade 21 a 24, coloca seu nome na folha, né? Bem bonitinho, coloca a turma, seu nome completo, porque às vezes tem menino que tem o mesmo nome, né? Aí como entrou gente às vezes nova na turma e você não sabe, e aí às vezes tem nome igual ao seu. Então coloca o nome completo, coloca as respostas, você não precisa copiar as perguntas, porque você já tem a apostila. Professor, e se eu quiser responder na apostila e tirar a foto? Olha, as de geografia eu acho que você não vai ter, tirando as de marcar X, né? Mas as de geografia, a maioria delas você não vai ter espaço para responder. Então é tudo no caderno mesmo, né? Para ficar bonitinho.
e aí você guarda essa apostila sua para quando chegar no terceiro ano você ter um material de estudo para o vestibular, para o PAS da UNB, né? E assim por diante. Beleza, meus queridos? Então, até o nosso próximo vídeo, que vai ser do quarto bimestre, tá?